Olá, hoje estamos começando mais uma aula sobre Inventor 2019. Hoje eu vou ensinar como criar uma peça e transformar ela em uma família de componentes. Vamos fazer uma situação que é razoavelmente comum. Vamos fazer uma placa com uma quantidade razoável de furos e a gente tem diferentes tipos de posições para montagem para produtos diferentes. Então, vamos ter aqui uma condição com um furo. Então, vamos indicar ele aqui. Pronto. Vamos realizar esse furo e vamos indicar o padrão em duas direções. Vamos inverter. E aqui nós podemos dizer quantas cópias e o espaçamento. Vamos dar OK. E o que nós podemos vir aqui, transformar isso em um iPart, nós podemos indicar que essa característica, que eram as nossas distâncias, a nossa extrusão, que tem lá as duas posições, e o diâmetro, a gente vai trazendo para essa tabela. Então a gente pode até trocar aqui os comprimentos daqui a pouco, mas primeiro vamos terminar de selecionar quais características a gente quer. Então aqui a gente tem uma tabela com uma quantidade de comandos diferentes que fazem parte do nosso produto. Então essa é a peça 1. Vamos ter aqui 5 peças. Então a peça 1 é exatamente do jeito que a gente trabalhou. A peça 2, nós vamos ter 5 furos. Vamos trocar o espaçamento da primeira direção. Vamos colocar que o espaçamento é de 15. Nós vamos ter 4 furos na outra direção, manter o espaçamento de 10. Vamos ter 5 furos, espaçamento de 10. 4
8 furos com espaçamento de 10 milímetros. E aqui a gente vai, já que essa peça é um pouquinho maior, vamos aumentar. Vamos para 70. E aqui para 120. O diâmetro do furo vai ser o mesmo. Para a próxima peça, vamos trabalhar com 80 e 150 milímetros. As posições dos furos vão mudar. Vamos trabalhar com 15 e 15. Nosso furo vai passar para 7 milímetros. Vamos ter 8 cópias com 10 milímetros e 6 cópias com 10 milímetros. Quando a gente fizer isso, ele vai trazer aqui em cima essa condição da tabela. Nesse momento, a gente está olhando para peça 5, produto 1. Mas nós podemos trocar para peça 3, 2. Aqui a gente precisaria alterar a nossa condição da família. A última que a gente trabalhou. E essa, se não me engano, a gente não alterou nada. Então, quanto mais complexa a nossa geometria, mais, vamos dizer, dados a gente precisaria criar na nossa tabela. Então, aqui, nesses parâmetros, a gente vai alterando. Tá, tudo bem. Depois eu explico isso para vocês. Quais características a gente quer controlar e gerar essas definições, ou quais características vão mudar de um produto de uma versão para outra do mesmo. E com isso, com peças como placas para controle ou pinos de posição, vocês conseguem ter somente uma versão do seu produto e gerar a representação das famílias controlando num arquivo só. Às vezes também seria possível utilizar isso para fazer novas versões do mesmo produto. E aí você, ao invés de ter peça 501, aqui em editar tabela, ele vai pedir para fazer direto para aqui. Então, versão 1, ok. Vamos chamar de versão 2, versão 2, isso. Versão 3, versão 4. Então a gente pode usar isso para fazer revisão de produto. E ele atualizou aqui para gente. Bom, quando a gente pede para ele gerar os arquivos,
Ele gerou a primeira cópia. Vamos ver se ele já atualizou. Não. A prévia não atualizou. Bom. Uma outra ferramenta que é bem útil é a parte de análise de tensão. Vamos criar uma análise estática. Primeiro nós precisamos definir algumas restrições. Então, semelhante ao que a gente tinha no nosso produto, na hora da montagem a gente vai dizer: temos uma restrição que não gera fricção nessa posição, então ele está encostado, outra aqui e outra embaixo. Ok. Precisamos definir qual o material desse produto. Vamos dizer que é uma peça de plástico. E nós podemos indicar uma força nesta direção. Opa. Pronto. Com essa orientação, vamos dizer 1500 newtons. Ele vai gerar a malha da geometria. Quando clicarmos em simular, ele vai fazer análise estática. Então, essa peça parada no sistema e uma força aplicada diretamente. Uma informação interessante é essa parte de deslocamento. E uma coisa que às vezes pode gerar uma má interpretação se nós utilizarmos essa escala de deformação. Então aqui 5 vezes, 2 vezes, uma vez de aumento, meio a deformação real que ocorreu. Olhando aqui, nesta região vermelha, o deslocamento dessa superfície foi de 0,071 milímetro. Então, esta é uma visão importante que é necessária para analisar se as tensões vão ser absorvidas pelo nosso material. Aqui nós podemos ver a animação de como essa peça vai se comportar quando a gente incluir essa carga. Vamos olhar aqui, que é o usual, esse é ajustado uma vez.
Então, essas escalas que ampliam o processo da deformação são úteis para a gente enxergar quais são os pontos críticos. Mas é muito importante a gente ficar de olho aqui dentro da nossa escala para ter realmente a interpretação de quanto é o tamanho dessa grandeza. Outra coisa que é muito importante, se nós mudarmos a posição dessa força ou a direção, nós temos uma quantidade importante de alterações na nossa análise. Carga, força 1. Agora a posição. Aqui considerando uma força tangencial. E lembrando que a gente indicou que essa superfície de baixo tem um apoio que não permite que ele deforme nessa direção. Então a gente vê esse comportamento aqui. Algo que é muito importante, que deve ser levado em consideração. Aqui nós temos, igual quando a gente trabalha no ambiente de montagem, as nossas restrições que indicam as condições de posição. Como aqui a gente pode indicar que a gente tem um pino nessa superfície. Olhando a simulação, a gente já altera o comportamento. O ponto importante é a necessidade de tanto restrições fixas, que seria basicamente como se fosse uma peça soldada ou uma peça que está efetivamente fixa com algum elemento, como porcas, parafusos ou mesmo soldas. Essas condições de restrição de pino, onde nós temos a parte de elementos deslizantes e superfícies sem fricção, nenhuma análise vai ser fiel ou, no mínimo, razoável se as suas restrições não condizem com as restrições que essa peça está sujeita no processo real. Então, se essa é uma peça que vai ficar sob uma superfície solta ou faz parte de uma montagem mais complexa, é necessário indicar todas as condições de montagem, todas as suas restrições, novamente, porque aqui a gente não vai levar em consideração as restrições de montagem. São dois ambientes de trabalho diferentes. E outra informação muito importante é a condição de cargas. Aqui foram utilizadas cargas aleatórias, que nem fazem muito sentido, mas para mostrar onde estão esses comandos.
Quando vocês indicarem as cargas que essas peças estão sujeitas, é necessário que você indique a posição, a superfície e a orientação de direção para essas cargas. Sem essa informação, a sua análise não condiz com a realidade porque o comportamento dos esforços mecânicos não estão representados pelo que você está indicando na simulação. Então, além de olhar o deslocamento, as tensões principais, é obrigatório fazer uma análise crítica de o conjunto de restrições e das cargas que estão sendo aplicadas. Outra informação importante é o material. O comportamento é completamente diferente se a gente trocar de plástico para madeira ou para concreto. Então, se nós estamos tentando fazer uma simulação, seja ela qual for, a qualidade da informação afeta diretamente o nosso resultado. Se você alimentar o programa para fazer a simulação com informações erradas, a sua análise não faz nenhum sentido. Então essas são as principais, vamos dizer, análises e controles que vocês precisam ter cuidado. Tá, madeira ele não vai conseguir trabalhar. Pelo menos com esse material. Tudo bem. Bom, este mesmo conjunto de ferramentas nós também temos quando. Não, aqui é a apresentação. Abri o conjunto errado. Pronto. Este mesmo conjunto de ferramentas aparece aqui. Aqui é análise estrutural, não. Ferramentas, não. Ambientes, aqui. A diferença é, no ambiente de montagem, a gente pode também fazer uma simulação dinâmica. E aqui a gente pode fazer análise com relação à vibração nesse material, como conjuntos com molas. E aqui a análise de tensão simples. Bom, por essa semana é só, pessoal. Nos vemos em breve.